Fomos na origem da notícia para trazer para você a informação correta e fidedigna. O que eu peço nesse momento? Apenas o seu like, agora, não deixe para depois, você vai se esquecer e é muito importante para mim, é muito importante para o canal, vai, deixa o like, bora, o like, maravilha. Bom, duas informações surgiram nos últimos dias de que o lateral esquerdo Vitor Luiz estava sendo oferecido à Chapecoense e a Chape teria procurado o Vasco para contratar o Riquelme. Vamos falar também da recuperação judicial, porque o primeiro clube no Brasil a entrar em recuperação judicial e também a sair foi a Chapecoense. E a gente foi até a cidade de Chapecó. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar na marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Agora eu quero que você entre no meu grupo exclusivo, que eu criei para levar benefícios para você. Todo dia tem green, todo dia tem cacau no bolso. Simples, basta clicar no primeiro comentário fixo. De graça, você não vai pagar rigorosamente nada. Benefício para você. Clica no primeiro comentário fixo, já entra no meu grupo e vai receber as melhores odds do mercado para colocar um cacau no bolso. Durante o programa Hora do Vasco, eu contactei o Rangel Agnolin, da NDFM. Ele acompanha a Chapecoense pelo Brasil. E ele traz notícias importantíssimas que envolvem o Vasco. A Chape tem interesse ou não no Riquelme? O que dá para a gente falar nesse momento, Baran? Que a Chapecoense monta o seu elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro e falta neste momento um lateral esquerdo e falta também um atacante. Na lateral esquerda, o clube tem aquela listinha que existe pelo menos 4 nomes. O Vitor Luiz, do Vasco da Gama, também já foi oferecido à Chapecoense há algumas semanas, a gente até falou amplamente sobre isso, e existem outros nomes. O mais forte neste momento é o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, que está no Fortaleza e ele já jogou na Chapecoense. E um dos outros nomes é o do Riquelme, garoto aí do Vasco. É visto com bons olhos, ele já passou pelo Sport, o Gilmar Dalpozo já trabalhou no Sport, então tem referências desse jogador lá do time pernambucano, então é um nome sim que está na lista. O que pode contar a favor neste momento com o Riquelme na Chapecoense? Conversei com algumas fontes durante a manhã de hoje e a Chapecoense ela não precisa em si de um lateral esquerdo titular. Claro que se vier um titular, melhor, porque aumenta o nível do time. Porque tem um paraguaio aqui que está jogando muito bem, que é o Walter Claro. A Chapecoense achou ele no futebol paraguaio há algumas temporadas e por aqui ele se caracteriza muito com a cidade, com os torcedores. Então, um jogador mais jovem, como o Riquelme, se enquadraria bem no elenco da Chapecoense. Mas a Chape tem um lateral esquerdo titular? Tem um titular. Hoje, o desenho da lateral esquerda da Chapecoense é o Walter Claro, que, inclusive, ele foi o artilheiro da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, marcou 8 gols na temporada, é algo considerável para o lateral esquerdo, porque ele é o cobrador oficial de pênaltis da Chapecoense. A Chapecoense quer melhorar essa posição, então o Bruno Pacheco, por exemplo, um jogador mais experiente, brigaria por posição com o Walter Claro, e o Riquelme, um jogador mais jovem, poderia vir para a Chapecoense ajudá-lo na formação. No departamento médico, a Chapecoense tem um outro jogador, que é o Mancha, que é um nível parecido com o Walter Claro, porém ele rompeu o ligamento do joelho na temporada de 2025 no gramado sintético aqui da Arena Condá. Ele deve voltar apenas no mês de março. O Riquelme não vai para a Chapecoense. Sabe por quê? Se é para não jogar, ele vai preferir não jogar no Vasco. Pelo que o Rangel está passando, ele não vai jogar na Chape. Ele não vai jogar. A Chape tem um lateral esquerdo, titular, de um bom nível.
ele não vai jogar. Para não jogar, ele vai preferir ficar no Vasco, recebendo o salário que ele recebe. Ô, Rangel, vou fazer uma pergunta para você. Essa negociação do Vitor Luiz, houve uma negativa da Chape? Não, mas não esquentou tanto. Quando um time emergente como a Chapecoense sobe, por exemplo, para a Série A do Campeonato Brasileiro, muitos jogadores são oferecidos, né? Mas a Chapecoense ela tem um teto financeiro. Então, o teto que a Chapecoense tem de salário é de, no máximo, os principais jogadores recebem R$150 mil. Então, um atleta como o Vitor Luiz, por exemplo, é um jogador onde a Chapecoense teria que dar um passo a mais em uma negociação, sendo que, por exemplo, conseguir uma composição salarial com um volante do Grêmio, o Camilo, para ser um jogador diferente, digamos assim, no meio de campo, vai arriscar um pouco mais em um centroavante, um jogador que pode decidir lá na frente, e como a lateral esquerda da Chapecoense, ela está bem ocupada, como eu falei pelo Walter Claro, talvez o clube, talvez não, o clube não vai dar um passo tão grande assim, num salário tão alto, tendo em vista que o jogador que está atuando está bem, inclusive ele tem a pretensão de se destacar na temporada de 2026 para buscar uma vaga na seleção paraguaia na Copa do Mundo. O Vasco está numa recuperação judicial. E para quem não sabe, o primeiro clube no Brasil a entrar em recuperação judicial foi a Chapecoense. Rangel, que tipo de erro que o Vasco não pode cometer durante a recuperação judicial e fez bem a Chapecoense entrar numa recuperação judicial? Eu te digo, Bara, que assim, se a Chapecoense não tivesse feito na temporada de 2022 a recuperação judicial, a Chapecoense muito possivelmente hoje ou estaria na Série C, Série D, ou até algumas pessoas aqui no oeste de Santa Catarina dizem que a Chapecoense poderia estar com as portas fechadas. Então a Chapecoense encontrou essa manobra judicial em 2022 de conseguir uma recuperação judicial. Negociou com os credores e a Chapecoense, além de ter sido o primeiro clube a entrar numa recuperação judicial, foi o primeiro clube a sair de uma recuperação judicial na temporada de 2025. A Chapecoense conseguiu a negativa da justiça, saiu no período de recuperação judicial, porque juntou dinheiro, chamou os credores e conseguiu fazer uma quitação dos valores das dívidas. O que não pode acontecer de erro na recuperação judicial? Aqui em Chapecó se priorizou muito fazer os pagamentos das mensalidades das parcelas em dia. Pagar religiosamente em dia, não atrasar nem um dia sequer. Em Santa Catarina a gente tem um caso, por exemplo, do Avaí, que está em recuperação judicial, porém atrasou alguns pagamentos e existem vários credores que estão pedindo a falência do clube. Então, existe esse ponto jurídico para os credores. E quando a dívida é muito alta, as pessoas, pelo menos aqui em Chapecó, ficaram feridas, entre aspas. Porque, por exemplo, se você tinha R$100 mil a receber da Chapecoense, R$1 milhão, o desságio, num primeiro momento, a diferença é de 85%. Então, se você tinha R$1 milhão, você vai receber 150 mil num pagamento médio de 10 anos. Ou seja, parecido com o Vasco. É um valor muito pequeno, assim, um valor muito pequeno em muitos anos. Por isso que normalmente conseguem uma quitação da recuperação judicial, porque fazem o pagamento à vista. Mas, respondendo à pergunta, o que não pode acontecer é atrasar pagamentos. Ainda mais do tamanho do Vasco, da repercussão que tem o Vasco, atrasos vão gerar com certeza pedidos de falência do clube, e aí cabe à justiça decidir se é válido ou não o pedido. Mas aqui deu muito certo, e um dos pontos da Chapecoense estar na Série A do Campeonato Brasileiro, com certeza, recuperação judicial. Arrumou a casa e agora está focando no futebol, o que deu certo em 2025, estão tentando fazer em 2026 também. Uma última informação, também muito importante, porque o seu sonho está muito próximo de ser realizado. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney.
Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.